Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Áries. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Áries. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Áries, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Áries. E vamos lá, abrindo a vossa leitura com uma carta que fala sobre epifania. Epifania é muito interessante, são aqueles insights, exatamente como esse lampião aqui, essa lanterna, aqueles momentos em que nós estamos ali e de repente do nada, pum, vem uma ideia, vem um pensamento diferente. E que muitas vezes, se a gente se alinha, exatamente o que essa carta traz, né? Se a gente se alinha dentro dessa energia, a gente vai promover exatamente isso que está aqui, que é uma virada no roteiro das nossas vidas, né? Então aqui fala sobre um desenvolvimento inesperado. Esse desenvolvimento inesperado, ele tem muito a ver com essa energia dessa luz que abre aqui para vocês, tá? Então é aquele momento em que, para que você possa se alinhar dentro daquilo que você deseja, né? Escrever na história da sua vida, você precisa, então, dar voz e ação, movimento para aquelas questões que às vezes vêm como algo muito inesperado através de um pensamento, de uma ideia muito diferente. Na grande maioria das vezes é muito diferente, e também na grande maioria das vezes são naqueles momentos em que a gente não estava nem aí, né, assim, muito desconectado, né, na verdade são os momentos em que a gente está mais conectado, né, e aí a gente consegue acessar informações que são extremamente importantes para que a gente possa se alinhar com o nosso propósito de vida, com os nossos ideais, tá? E é muito certo isso, porque isso realmente traz mudanças e traz viradas no roteiro das nossas vidas, tá? Essa carta, ela traz uma mensagem muito interessante, ela diz assim: você pode fazer coisas difíceis. Então olha só que incrível, né? Eu gosto de ver o difícil como algo desafiador. Então imagina assim, de repente você teve uma ideia, e essa ideia pode ser aqui para qualquer situação, é aquela luz no meio do nada. E aí de repente é algo que você queria mudar na sua casa, num relacionamento, dentro de uma área de trabalho, uma questão financeira, né? E aí quando vem essa ideia, você fala assim: nossa, mas isso é muito desafiador para mim, né? Isso realmente é impossível de se fazer, né? Mas é exatamente isso que essa carta vem mostrando, Áries, que sim, você é capaz de fazer todas as coisas, você tem essa energia dentro de você, você tem essa capacidade, né, para fazer e acontecer. E eu vejo vocês realmente fazendo isso, dando vazão, né, dando vida a essa luz e realmente colocando esse desenvolvimento que não era algo que você de repente imaginava na sua vida, tá? É algo inesperado, mas muito positivo para que você possa estar criando aí, né, um outro roteiro. Essa máquina de escrever me traz muito isso, né? Somos nós que apertamos ou digitamos, né? Aqui a gente apertava botãozinho, né? Então, assim, é uma outra geração, mas ainda continua a mesma ideia, né? Continuamos ainda teclando de uma certa forma. Então, aqui somos nós que vamos apertar o botão, somos nós que vamos digitar, né? Somos nós que estamos no controle da história das nossas vidas. E aqui são vocês, tá? Criando um novo roteiro. E como esse desenvolvimento ele é inesperado, então realmente trazendo mudanças inesperadas para vocês, né? E é muito interessante porque as cartas elas vêm apresentando uma sequência. Então aqui a gente abre com 16, que na redução dá o 7, e aqui o 26, que na redução dá o 8, ou seja, conectando vocês com um desenvolvimento inesperado, mas que alinha você com o seu propósito de vida e que realmente essa virada nas vossas vidas tem uma conexão muito boa aqui com uma energia de prosperidade, de abundância, de realização para vocês. Tá bom, meus queridos? Vamos ver com o tarô. Linda mensagem. Vamos ver com o tarô o que mais vem para você do signo de Áries. Então vamos lá, agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Áries.
Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também aos nossos membros aqui do canal, gratidão a todos vocês por todo o amor, toda a energia positiva que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega assim aqui no meu coração como um forte e poderosíssimo abraço de luz. E nós vamos assim, corações sempre unidos nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações sempre unidos, e assim é. Signo de Áries, agora com o tarô. Tarô, signo de Áries. Quais são os recados, quais são as orientações, revelações, confirmações para os queridos regidos sob o signo de Áries, que eles precisam saber para este momento das vossas vidas, agora com o tarô. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, meus queridos, iluminando sempre os vossos passos, o vosso caminho, as vossas escolhas, os vossos ideais, aqui agora e por todo o sempre. E olha o que veio aqui. Nada mais, nada menos do que o Amanita muscaria. Esse cogumelo, ele é o cogumelo que é considerado o rei dos cogumelos, né? E eu já falo para vocês sobre ele. Tem muito a ver com essa energia aqui dessa vossa leitura. Olha que interessante. A sensação aqui é de que a energia, ela dá uma diminuída, mas na verdade não, tá? Olha só. Yes! Gostei. Perfeito. É isso aí. Existe uma mudança na frequência aqui acontecendo e tem muito a ver com essa energia aqui. E aqui a questão da prosperidade fica confirmado para mim. Então vamos lá, vou começar exatamente com o Amanita muscaria. É um cogumelo que ele é tido como o rei dos cogumelos. Por quê? Sempre que a gente, por dois motivos, né? Sempre quando a gente pensa na figura de um cogumelo, esse deck ele é todo de cogumelos, a gente pensa nesse cogumelo, né? Vermelhinho com as pintinhas, com as bolinhas branquinhas. E esse cogumelo, ele é extremamente tóxico, então nenhuma criatura, né, tenta chegar perto dele, né? Em meio à natureza, ninguém chega perto dele, né? Então, assim, ele é realmente, ele é muito imponente e ele permanece, né? Então, assim, ele é considerado no reino, né? No reino Fung, ele é considerado o rei dos cogumelos. E por que eu tô começando exatamente com essa carta? Anne, o que um cogumelo tem a ver com a minha vida? Tudo, né? Por quê? Porque estamos falando aqui de uma carta de liderança. E eu acabei de falar sobre a questão de escrever a história das nossas vidas da forma como a gente quer, né? E isso tem a ver com o espírito de liderança, isso tem a ver com maestria, tá? E essa carta vem confirmando para mim perfeitamente a questão da prosperidade, da abundância, da realização, principalmente por conta dessas duas cartas, tá? Aqui tem uma conquista, aqui tem uma realização. Então, quando essa carta diz que vocês vão promover uma virada no roteiro, então imagina, um escritor tá lá, né, escrevendo o seu roteiro para um filme, e aí num determinado momento ele dá aquela reviravolta radical, né, no roteiro, e aí de repente todo mundo esperava que ia ser uma coisa e na verdade acontece, né, algo completamente diferente. E assim são vocês, né? Isso tem a ver com o espírito de líderes, aquelas pessoas que realmente sabem o que querem para as vossas vidas e tomam as rédeas e falam assim, não, eu vou fazer do meu jeito, como eu quero, na hora que eu quero, sabe assim? E realmente mostra que vocês não só fazem o desenvolvimento dessa ideia que abriu a vossa leitura, como também vocês têm o sucesso e a realização com relação a isso, tá? Então, assim, independentemente de onde essa ideia, essa epifania, né, de onde isso está surgindo na sua vida hoje, então, se é trabalho, grandes chances de você dar uma reviravolta muito positiva, tá? E se tornar, né, assim como o Amanita aqui, né, você se tornar rei, rainha, né, dentro da sua área de trabalho.
Se for algo dentro da sua casa, perfeitamente aqui. Você vai colocar ordem e você vai ter muito sucesso e muita realização. A gente está falando aqui de conforto, a gente está falando aqui de dinheiro, a gente está falando aqui de ordem, as coisas no seu devido lugar e uma voz, um espírito de liderança, uma autonomia muito grande. Tá bom, meus queridos? Então, assim, tá mais que confirmada aqui para mim essa questão de conquistas, realizações e muito favorável realmente para essa perspectiva que essa carta trouxe e muitas conexões importantes aqui, porque fala sobre criar um desenvolvimento. Então existe todo um caminho, existe todo um percurso, e esse arquétipo que vem aqui para vocês, ele é aquele arquétipo que ele sabe que mais cedo ou mais tarde, mediante o exercício da paciência, mediante o exercício da consistência, ele vai ter aquilo que ele quer na sua vida, tá? Então é perfeito para vocês essa energia aqui, tá? Porque mostra um movimento diligente, olha, um alinhamento muito grande, tá? E aqui, ó, você pode fazer coisas difíceis, ou seja, não quer dizer que é fácil, não quer dizer que essa conquista, eu tive uma ideia, eu vou lá e eu fiz, é super fácil. Não quer dizer que é fácil, mas também não quer dizer que é impossível de se fazer. Aqui existem algumas palavras para vocês, né, algumas palavras de comando, tá? Que são palavras que ajudam. Então, primeiro, você precisa se alinhar. O que quer dizer esse alinhamento? Você precisa se alinhar com o seu propósito, mas não se esquecer de si mesma, de si mesmo. Então é importante que você encontre o seu equilíbrio entre aquilo que você se dedica e o seu bem-estar. Outra coisa, promova organização. Por quê? Porque a partir da organização, a partir do momento em que você promove essa ordem na sua vida, exemplo, vou colocar, né, vou fazer essa reviravolta na minha casa, vou organizar as coisas aqui, não estou gostando da forma como, né, as coisas não estão alinhadas, eu não estou gostando da forma como as coisas estão sendo conduzidas, então eu vou tomar as rédeas disso e vou fazer isso acontecer, vou colocar a ordem geral. Então, assim, começar a colocar para as outras pessoas, olha, eu preciso que você me ajude nisso, nisso e nisso, a partir de hoje o horário para se alimentar ou para isso ou aquilo é assim, sabe? É bem assim que vem aqui para vocês, tá? Mas é importante que esse alinhamento, antes dele se tornar exterior, né? Antes de ser para as outras pessoas, é importante que esse alinhamento venha para você, tá? Então, assim, é importante que você se cuide, é importante que você se mime, tá? É importante que toda essa organização, todo esse pulso, claro, aconteça para suas metas e essa epifania, essa luz que veio e que você está materializando, sim, essa ideia sendo transformada em algo contundente, aqui é a energia da matéria para vocês, né? A energia do 4, a energia em que algo se materializa, ou seja, vocês estão trazendo do plano etérico a luz, a lanterna, o brilho, a ideia, a perspectiva, a epifania. Você traz isso para o plano físico material, tá? Então, para isso, você precisa de organização, precisa se alinhar, tá? E é importante que o fato de você se dedicar em coisas, pessoas e tudo mais, você tem que ter o seu manancial, né? O seu reservatório de energia muito bem abastecido. Então aqui, além dessa questão da organização, do espírito de liderança, de delegar algumas coisas, é importante que você também observe o que eu vou fazer que é prioridade nesse momento, entende? E assim você vai conseguindo organizar e vai conseguir fazer esse desenvolvimento aí, tá? Aqui não é só o desenvolvimento, a leitura traz um andamento muito bonito aqui para vocês. Por quê? Porque mostra a perspectiva, primeiro através da epifania, depois o seu alinhamento, isso também tem a ver com uma energia amorosa, tem uma energia aqui emocional muito grande envolvida, é água em cima de água, então assim, tem muita doação, tem muito amor, e isso é muito legal quando nós estamos falando de algo que a gente quer ver crescer nas nossas vidas. Por quê? Porque se eu não rego isso, se eu não coloco o meu melhor, se eu não coloco o meu amor, não adianta eu ter todo o alinhamento, toda a organização, toda a liderança, né? Eu preciso partir desse ponto de amor. E a partir disso, realmente, eu tenho os resultados positivos. E a leitura traz não só o andamento de vocês com relação a esse plano, a esse ideal, a esse objetivo, isso que vai virar, né, a sua vida completamente, mas também mostrando que vocês conquistam isso, tá? Então mostra
todo um fechamento aqui, é um início e um fechamento de ciclo muito perfeito para vocês, tá? Gostei bastante desta energia aqui, tá? Aqui existem alguns recados importantes, né? Por que que essa epifania ela vem para vocês? Porque existe algo que não estava alinhado. Essa situação que você vem para mudar através desse ideal, através dessa ideia, essa epifania a gente pode colocar como aquele momento eureka. Sabe aquele momento em que de repente, pam, né, acende a luz? É isso, né? Acende a luz em nós. Então aqui mostra uma decepção, mostra uma frustração. Isso está associado a uma pessoa, tá? Isso tem uma conexão aqui com uma pessoa, então pode ser que seja uma decepção, uma frustração com relação a alguém que mora de repente com você e você não está gostando da forma como esse relacionamento está fluindo, está acontecendo. Então talvez seja o momento de você colocar as coisas nos eixos, né? E aqui precisa usar essa energia de vocês, tá? Precisa usar essa energia do elemento fogo. Aqui tem duas energias para vocês, tá? A energia do elemento fogo, a energia do elemento terra e a energia do elemento água. Então é preciso organizar, alinhar, né, todas essas frequências. Então assim, é o ímpeto do fogo, a ação do fogo, a materialização, a estrutura, que a gente vê isso até nos arranjos moleculares do elemento terra. E também a questão da água, que vai nutrir e que vai ajudar a fluir, né, a fluir toda essa situação. Principalmente aquilo que tange nas trocas, nos relacionamentos, tá? Então pode ser que essa pessoa aqui, realmente o relacionamento esteja já meio travado. Sabe aquele tipo de relacionamento em que chegou num ponto em que criou-se um bloco? É isso que eu sinto aqui. Então, às vezes, isso pode acontecer tanto no relacionamento afetivo, amoroso, pode estar acontecendo, às vezes, dentro de um relacionamento de trabalho. Como assim, Anne? Você vai lá, você faz o seu trabalho, você faz as suas coisas, mas você não sente que tem uma troca com relação a essa pessoa. Pode ser que essa pessoa esteja num cargo de uma hierarquia maior aqui para vocês, tá? Ou não, pode ser que sim, grandes chances que sim, tá? Se for sobre trabalho. Mas é o tipo daquele relacionamento em que não tem mais para onde ir, sabe? Assim, você já conheceu todas as estruturas, não expande mais, atravancou a coisa, e aí dentro de você fala, meu Deus, como é que eu vou, eu preciso mudar isso, como é que eu vou mudar isso na minha vida, né? E eu comecei falando a leitura sobre isso, que muitas vezes a questão da epifania vem naqueles momentos em que a gente está mais desconectado. Pelo contrário, aqui mostra exatamente a conexão com o seu eixo, a conexão com o seu equilíbrio, aqueles momentos em que a gente não se divide pelas interferências ou pelas chateações da vida, né? Aqui tem uma energia muito bonita sobre o equilíbrio emocional. Essa é a energia do elemento água que vocês estão cultivando essa frequência, ao invés de ficar doando, né, as suas águas para coisas que não tem mais para onde fluir, para trocas onde não existem mais, ok? Então você simplesmente usa essa energia do elemento água para regar seus sonhos, seus ideais e os seus novos objetivos. E prova disso, né, é exatamente justamente o cogumelo que veio, né, na energia da base da vossa leitura, que é considerado o rei dos cogumelos. Então assim, são vocês reinando soberanos aqui, principalmente no que tange a essa questão, né, de você falar assim, poxa, eu preciso ter uma solução com relação a este cenário. E aí, de repente, naquele momento em que você se alinha e busca pelo seu centramento, em que você não doa mais da sua energia, da sua frustração, da sua chateação, sabe? Aquilo não mais te tira, né, do seu equilíbrio, da paciência, da ciência da paz, aquilo não te incomoda mais, né? Porque enquanto a gente está ali, aquilo está incomodando, a gente faz aquilo se avolumar. A partir do momento em que aquilo não tem mais importância, né, a gente simplesmente deixa de se preocupar, a coisa simplesmente acontece. E é justamente o que vem aqui com essa lanterna, né, trazendo a mensagem da epifania para vocês. Tá bom, meus queridos? Então, perfeito aqui, as cartas todas trazendo uma mensagem muito costuradinho, né? Muito alinhado, né? Exatamente a energia central da leitura, muito perfeito aqui, tá? Gostei
principalmente desse aspecto, né? Você pode fazer coisas muito difíceis. Então eu quero colocar aqui um mantra para vocês que tem a ver com essa energia, um mantra que eu já fiz várias vezes aqui no canal e eu gosto bastante, né? Eu posso ser, ter e fazer todas as coisas, né? Então eu vou fazer de uma forma mais simples, mais reduzida esse mantra e eu vou colocar em sintonia, né, no alinhamento exatamente com essa carta. Eu posso fazer todas as coisas. Eu posso fazer todas as coisas. Eu posso fazer todas as coisas. E assim é. Tá bom, meus queridos? Então eu deixo este mantra aqui para você colocar no seu dia a dia, em algum momento da sua vida, né? Caso essa leitura esteja ressoando para você neste momento, você pode levar este mantra para o seu dia a dia. É um mantra que sintoniza muito dentro dessa energia de empoderamento, posicionamento pessoal, né? Aqui, reutilizar as suas forças para conseguir promover essa virada no cenário da sua vida, no seu destino, nos dias vindouros, tá bom, meus queridos? E utilize este mantra sempre que você sentir necessidade de afirmar as suas forças internas, a força de Deus que habita dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, a buscar a sua conexão, buscar o seu equilíbrio, tá? Lembrando sempre que a questão do eu posso fazer todas as coisas, com toda certeza, nós podemos fazer todas as coisas, desde que a gente sempre pense, né, aqui a energia do arcano maior do mundo, desde que a gente tenha nos nossos corações a sensibilidade, né, e a responsabilidade de saber que aquilo que nós estamos fazendo fica impresso no universo, não só neste planeta, mas fica impresso no universo, tá? Então é importante a gente sempre ter essa responsabilidade de saber que nós podemos fazer todas as coisas com toda certeza, né? Desde que essas coisas que nós estamos fazendo sejam coisas que proporcionem o bem não só para nós como indivíduos, mas também para o todo, né? Como aquele dito que diz, a semeadura é livre, porém a colheita é certa. Então, assim, a gente pode semear o tanto quanto a gente quer, né? Mas a colheita também será, né, dentro da mesma, diretamente proporcional àquilo que foi feito. Tá bom, meus queridos? Aqui tem uma energia para vocês de expansão, muito favorável para o crescimento profissional. Então, se de repente você estava querendo uma mudança na sua vida profissional, porque de repente aquilo já não estava te preenchendo mais, te trazendo alegria, te trazendo satisfação, você não estava vendo a possibilidade de realizar sonhos, ideais, estava se sentindo talvez até um pouco dividido, porque de repente dentro daquele trabalho você estava fazendo coisas que você, além das suas tarefas, outras coisas, tá? Então, muito favorável para que realmente vocês possam mudar aí, ir para outra empresa. Existem conexões aqui internacionais, então pode ser que você ou vá buscar por cursos, especializações, ou de repente até a coisa ganha uma proporção tão grande que de repente você vai se ver aí mudando de país, tá? Então tá bem favorável essas energias para vocês aqui, tá? Lembra sempre que nós estamos numa leitura de cunho geral, tá? Ou de repente, se não for sobre trabalho, sintonias aqui, trocas, né? Para que você possa expandir o seu network, para que você possa conhecer outras pessoas, tá bem favorável essa energia para vocês, tá? O que me chama bastante atenção aqui é esse arquétipo que vem trazendo essa energia de estabilidade financeira, aqui também bem-estar, que é muito importante porque no início da leitura esse bem-estar aqui por conta desse alinhamento, né, ele não estava acontecendo. Então bem bacana essa energia para vocês, mostra um ciclo se fechando de uma forma muito bonita e trazendo possibilidades aí para um crescimento, para uma expansão, para um progresso. Perfeitamente aqui uma virada, né, no roteiro aí das vossas vidas. Gostei demais dessa energia, vou tirar uma mensagem final para vocês com este deck, que é muito especial, traz mensagens muito bonitas. Mas antes eu quero deixar aqui para vocês uma energia de ativação, tá bom, meus queridos? E aqui eu vou colocar para vocês a frequência do Agnya Chakra, nosso terceiro olho, também chamado de terceiro olho, né? Ponto entre as sobrancelhas, que vai vibrar dentro da cor azul índigo. Eu chamo de azul índigo, é um tom de azul que ele fica entre o turquesa e o roxo, tá? Ele é um azul bem escuro, e a ideia é que você
coloque esta cor em roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que fiquem pertinho de você, até eu lançar a vossa próxima leitura. Então fiquem atentos aqui, acompanhem os lançamentos, enquanto isso você vai trabalhando com esta cor, vai trabalhando também com os mantras que nós vamos fazer aqui na leitura, já fizemos um, temos mais um para fazer, tá bom, meus queridos? E você pode também trabalhar com um cristal que eu gosto bastante, que é o lápis lazuli, tá? Então você pode utilizar o cristal, pode utilizar essa cor em roupas, pode utilizar em acessórios, pode utilizar de repente em toalhas, lençóis, tá? E aí você pode usar a sua criatividade. Sobre a forma de alimentos vibracionais, você pode estar utilizando a blueberry, tá? Que se assemelha um pouco na cor, não é totalmente, mas fica a dica aí para vocês. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, uma mensagem final para os queridos regidos sob o signo de Áries. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações, revelações, confirmações? Aqui vem muito sobre uma confirmação para mim, tá? Para os queridos regidos sob o signo de Áries. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Áries, se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, a forma como eu trabalho com o tarô e também quer conhecer mais todo o material, tá? Quer conhecer todo este material que eu estou utilizando aqui com vocês nessa leitura, bem como toda a minha coleção, todos os decks que eu tenho de tarô, oráculos, livros que leio, que estudo, você pode estar acessando o site. O endereço do site está aparecendo aqui abaixo, no rodapé deste vídeo para você, e também está aqui fixado no primeiro comentário. Então vamos lá. A mensagem final, por gentileza. Signo de Áries. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? E aqui me chama a atenção aqui vi uma questão forte de self-care para vocês, né? É necessário esse olhar para como você está se sentindo sobre essa situação, sobre esse tipo de relacionamento, né? A leitura abre falando sobre isso. E me chama a atenção o que essa carta... que lindas, adorei. Essa carta traz uma mensagem, além da questão da epifania, que é aquele momento eureka, que a gente tem uma ideia assim muito inusitada, né, muito inesperada, mas ainda muito positiva, né, e justamente para nos tirar de situações em que às vezes a gente não sabia muito bem o que fazer, não imaginava qual caminho, qual decisão. Essa carta traz uma frase que me chama a atenção aqui. Ciclos se repetem até que a lição seja aprendida. Então aqui, meus queridos, tem a ver, né, como tem um fechamento de um ciclo aqui para vocês e abertura para um próximo ciclo, né, um novo caminho aqui que está se iniciando para vocês a partir desse alinhamento, ou seja, finalizam um ciclo, uma situação, um cenário em que as coisas não estavam alinhadas, nem fora e nem dentro, principalmente emocionalmente falando, né? E se abre agora uma possibilidade de um novo ciclo com muito mais alinhamento, com muito mais estrutura, com muito mais fluidez, tá? Com muito mais prosperidade. A prosperidade é a idade próspera, ou seja, aquele momento em que nós estamos felizes, sentindo a prosperidade em todas as áreas das nossas vidas, né? Então aqui quando fala essa questão dos ciclos se repetirem, né, até que as lições sejam aprendidas. Aqui é sobre esse fechamento desse ciclo, ou seja, não mais se permitir sentir dessa forma. Existe uma energia aqui de uma certa manipulação, né? Essa pessoa, ela tem uma frequência em que ela sabe muito bem ir naquele ponto e falar aquelas questões. É uma pessoa muito eloquente, e ela sabe muito bem atingir aquele determinado ponto emocional para ter você nas mãos, né? Isso pode ser no trabalho, isso pode ser num relacionamento afetivo, amoroso, né? E muitas vezes a gente vai se alinhavando, e para alguns de vocês pode até ser, tá?
que esse tipo de pessoa ela vem acontecendo com uma certa frequência na sua vida, justamente por quê? Porque chegou o momento de você finalizar este ciclo repetitivo de estar sempre se relacionando com essa mesma energia de pessoa, né? Essa mesma frequência, esse mesmo modus, né? Esse mesmo modo de ser, em que todo mundo se apresenta, você vai para o trabalho, mas mudou o trabalho, mas é a mesma pessoa, fazendo a mesma coisa que a outra pessoa do outro trabalho fazia, entende? Então, assim, existe aqui uma finalização, tá bom, meus queridos? Porque você resolveu agora se alinhar e principalmente se importar e dar valor para como você quer se sentir a partir desse momento, tá bom, meus queridos? Olha só que lindo, aqui vem, essa carta é perfeita, eu vou começar justamente com ela. Então ela diz assim, a energia do número 41, então vai se transformar na frequência do 5, que é exatamente o que vem aqui, o alinhamento. Então ela fala assim, uma vassoura, né, para ela. Então aqui mostra a bruxinha com a sua própria vassoura e varrendo tudo, limpando tudo. É exatamente isso que está acontecendo aqui, tá? Você pega essa ideia para varrer tudo aquilo que está fora do alinhamento e principalmente varrendo também emocionalmente. Isso tem muito a ver e pode ser até uma prática que você pode fazer, tá? Todas as vezes em que nós vamos limpar a nossa casa, organizar alguma coisa na nossa casa, nós estamos organizando também internamente e justamente abrindo espaço para que o novo venha, tá? Isso é ciência, isso tem a ver com Feng Shui, isso é comprovado cientificamente, tá? Então, assim, enquanto você varre, você pode transformar isso num ritual. E enquanto você varre, você vai intencionando que você está limpando dentro de você também. Você limpa o seu ambiente, mas você também limpa internamente questões emocionais que podem estar fazendo com que você viva num ciclo repetitivo. Tá bom, meus queridos? Faça disso um ritual, tá bom? Lindo demais, hein? Gostei. E essa última carta aqui, trazendo uma energia linda que veio para vocês, na energia do 3, a energia do 4, perfeito, é o casamento perfeito, é o alinhamento perfeito das forças, yin e yang, em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia. E ela diz assim, quando tempos ameaçadores, né, chegam nas nossas vidas. E aqui essa carta fala muito sobre as tomadas de decisão, né? Então a gente fica naquela dúvida, será que eu realmente faço isso? Será que eu promovo essa virada na minha vida? Ou será que eu vou dar vazão para isso que veio, né? Essa epifania, essa luz que veio na minha mente, né? No meu coração? Será que eu vou dar vazão a isso? Ou será que eu vou ficar, né, ali onde eu estou? Então, a dúvida às vezes daqueles momentos em que pode parecer, né, o novo pode parecer assustador, né, o novo sempre traz esse friozinho na barriga, né, mas aqui mostra vocês realmente tomando essa decisão, realmente promovendo essa virada aí no roteiro das vossas vidas, como eu disse, com muita estrutura, com muito alicerce, com muito alinhamento, com muita força pessoal, com muita coragem, com muita confiança. Use a sua intuição também, tá bom, meus queridos? Que vocês estão abrindo aí realmente um ciclo maravilhoso para vocês, repleto de prosperidade, de realização e de conquistas, tá bom, meus queridos? Áries, que mensagem linda, que mensagem profunda. Eu muito feliz de poder entregar essa mensagem para você, Áries, e eu espero do fundo do meu coração que possa ser um bálsamo de luz na sua vida, meus queridos. Áries, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E convido você a ser membro do nosso canal, membro Equinócio Plus, que tem vídeos exclusivos, tem um conteúdo todo exclusivo feito por mim, Anne Marques, e caso você queira se tornar membro Equinócio Plus, o link está aqui abaixo, fixado no primeiro comentário. E eu vejo você lá na nossa área de membros. E vamos finalizar a nossa leitura realizando o nosso mantra luz, que também é parte prática da vossa leitura. E
Peço uma enorme gentileza, meus queridos, já que nós estamos falando dessa vassoura, então vamos colocar um emoji de uma vassoura, yes, um emoji de uma vassoura aqui abaixo nos comentários, para que eu possa, dessa forma, saber que eu tive a sua presença, o seu carinho, o seu amor juntinho de mim e que, com essa energia da vassoura, a gente já começa a varrer tudo aquilo que não está alinhado, não é, meus queridos, com as nossas vidas, com os nossos ideais e principalmente com a energia linda que vibra, pulsa os nossos sagrados corações. Combinado? O emoji de uma vassoura e o nosso mantra luz para o ano de 2026. Eu conto com você, eu vou ficar muito feliz e grata pela sua participação. Vem comigo? Vamos juntos? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E eu decreto estar feito. E assim é.